Amados, eu sou o professor Johnny e hoje eu quero falar sobre um assunto que até então é conhecido nosso, mas por causa da ignorância de alguns cristãos, isso tem prejudicado muito a obra do Senhor aqui na terra, porque essas pessoas não estão preparadas. Uma vez que elas não estão preparadas, elas não são úteis no que diz respeito à comunicação da verdade em Cristo. E eu vou ler um texto aqui, eu vou dizer do que eu quero tratar com vocês. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Um obreiro útil, ele não vai ficar envergonhado diante das mentiras, diante da heresia, porém, com todas essas situações negativas em relação à palavra do Senhor, ele vai apresentar a palavra da verdade. E só apresenta a palavra da verdade quem maneja bem a palavra da verdade. E para manejar bem a palavra da verdade, você tem que estudar, você tem que ler, você tem que pesquisar. E o caminho muito bom para isso é a teologia. Sim, é a teologia. Sem teologia, você não consegue entender os textos bíblicos. Sem a teologia, você fala bobagem. Sem teologia, você não consegue conversar com testemunhas de Jeová, você me entende? Então, existem algumas pessoas que dizem que quem estuda teologia fica fraco na fé. Isso é mentira. Tem gente que diz que as pessoas que vão se matricular num curso e vão fazer parte de um seminário, na realidade ele está indo para um cemitério. Que ignorância é essa? Que seminário é interpretado como um cemitério. Quem fala isso são pessoas extremamente ignorantes. Sabe o que é ignorante? Existe uma diferença muito grande entre o ignorante e aquele que tem um conhecimento errado. Porque aquele que tem um conhecimento errado, pelo menos ele tem um conhecimento, mas é errado. Mas o ignorante, nem conhecimento errado ele tem. Ele não tem nada. Exatamente nada. É vazio. Só causa problemas para qualquer trabalho. Pastor que quer dificuldade e quer problemas com uma pessoa na sua igreja, pode ver. A maioria deles são os que não estudam a palavra do Senhor. São aqueles gravadores ambulantes, aqueles papagaios ambulantes que vão reproduzindo aquilo que vai ouvindo lá não sei aonde a pessoa se intitulou profeta e assim vai se divulgando um monte de bobagens. É necessário que nesses últimos dias se estude a palavra do Senhor, porque um obreiro aprovado tem que manejar bem a palavra da verdade. E o que mais me entristece com toda essa situação é que essas pessoas que são contra a teologia não sabem nem definir, não sabem nem o significado da palavra teologia. E aí, com essa ignorância, ficam falando por aí que eles não têm teologia, mas têm joelhogia, sei lá, uma palavra que eles inventaram. Meu irmão, até eu vou dizer uma coisa para você, até para orar com sabedoria, você tem que ter conhecimento. Você tem que saber como falar com Deus. A palavra do Senhor diz que muita gente não está recebendo aí porque não sabe pedir. E como vai saber como pedir? É através do conhecimento, porque saber está ligado ao conhecimento. Então, sem conhecimento, a pessoa não é nada. Até sobre Deus é preciso saber. Sobre a salvação, sobre a graça, sobre o Espírito Santo, sobre Jesus Cristo, é preciso saber. É preciso estudar.
Porque as pessoas que são contra a teologia e que não sabem nem o que significa teologia, a teologia é simplesmente duas palavras, dois vocábulos gregos, que quer dizer theo, Deus, logia, estudo. Estudo sobre Deus ou as coisas que falam acerca de Deus. Isso significa, isso quer dizer a palavra teologia. Quando você é contra a teologia, você é contra as coisas que falam acerca de Deus. E eu não sei como é que essas pessoas dizem, eu sou de Deus, e é contra as coisas que falam acerca de Deus, as coisas que estudam sobre Deus. Eu não entendo como é que essas pessoas conseguem associar o negativo com o positivo. Deus positivo e não gosta de teologia negativo e associar a Deus, estudo sobre Deus. Isso é uma extrema ignorância. Teologia é o estudo sobre Deus. E a religião, que vem do latim religare, aquilo que liga o homem a Deus numa determinada relação. Então, o que nós podemos entender é que o conhecimento vem da teologia e a religião, que é a prática. Você estuda, você adquire esse conhecimento sobre Deus e na prática, lá na religião, que é religare a Deus, aí você passa a conhecer esse Deus. Eu não estou falando do estudo sobre Deus na sua essência, porque Deus não pode ser estudado na sua essência, Deus não pode ser calculado, Deus não pode ser medido. É por esse motivo que existe sempre aquela tese, dentro de um nível um pouco mais elevado, diz que Deus não existe. Isso é verdade, Deus é. Está além da palavra existir. Quem existe na realidade é eu e você. Se Deus existe como todas as coisas existem, Deus não existe. Então Deus está além da palavra existência. Então quando nós estudamos sobre Deus, é naquilo que é possível, através dos seus atributos, através do seu caráter. E aquilo vai fazer nós entendermos que todas as coisas que existem, existem em Deus. Mas as coisas que estão aí não são Deus. Porque aí entraríamos no erro do panteísmo. Então eu quero dizer uma coisa para você, que é contra a teologia. Quer ser contra a teologia? Faça pelo menos uma pesquisa. Apresente uma tese de um nível extremamente elevado, se é que você consegue, que eu tenho certeza absoluta que você não vai conseguir, falando mal da teologia. Ah, porque teólogo não ora. Como é que você pode provar isso? Eu sou teólogo e eu oro ao Senhor. Conheço teólogos também que não oram. Conheço pessoas também que se julgam espirituais e que não querem nada com teologia, mas que têm os seus casinhos amorosos pecando contra o Senhor. E que muita gente aí diz que eles são homens de Deus, que são mulheres de Deus. Mas eu sei o que eles fazem. Eu sei das enganações dele, mas todo mundo acredita, porque eles falam umas línguas estranhas. Eu não estou dizendo que falar língua estranha é pecado, isso é um dom de Deus, mas estou dizendo é o seguinte, que nós não podemos dizer que todas as pessoas que estudam a palavra do Senhor são frias. Não existe isso. A palavra do Senhor nos enche da sua palavra, nos preenche da sua palavra, de tal forma que você, que às vezes não quer andar por esse caminho do conhecimento da palavra, desconhece. Essa é a grande verdade. O que eu quero te dizer é que antes de você falar que a teologia não é necessária, você tem que aprender que sem ela é impossível, você está me ouvindo? É impossível conversar com o testemunho de Jeová. Você pode esquecer. Sem teologia, o testemunho de Jeová te coloca no bolso. E eu duvido que você consiga conversar com o testemunho de Jeová sem o conhecimento da palavra. Eu duvido, você vai passar vergonha. O que a palavra de Deus fala aí? Obreiro que maneja bem, que não se envergonha, mas você vai ficar envergonhado. Porque a palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus nos leva para esse caminho, para essa situação máxima de nós entendermos a verdade de Cristo. Então, meu amigo, existem sim alguns teólogos que são apegados simplesmente ao conhecimento intelectual,
como existem pessoas que se acham tão espirituais e viraram fanáticas doentes. Mas o que eu quero dizer é que nós vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Na graça e no conhecimento. Então não é porque você viu algum teólogo aí falando bobagens acerca daquilo que ele entende ser, que todos os teólogos estão no mesmo caminho. Venha estudar. Venha entrar nesse mundo do conhecimento, que você vai ver o quanto a palavra do Senhor tem a oferecer. Aí você vai evitar de subir no púlpito e abrir a Bíblia e dizer assim: hoje Deus me revelou a palavra. Olha, já começa com a ignorância aí. Deus me revelou a palavra já foi revelada. A palavra de Deus já foi revelada para quase 40 autores. Quando você lê um texto, a palavra não é revelada. É que o Espírito Santo te ilumina para você entender a palavra e passar para o seu ouvinte. Que a palavra já foi revelada. Existe o pré-bíblico e o pós-bíblico. O pré-bíblico é que aquelas pessoas foram selecionadas por Deus, quase 40 autores, eles receberam a palavra, encerra aí o canon, que os livros que são considerados inspirados, passados a nós, e no pós-bíblico, tudo que nós entendemos na Bíblia é iluminação do Espírito Santo sobre a nossa vida. Jamais revelada, a palavra foi revelada. Aí eu, professor Johnny Lima, Deus me revelou aqui a palavra. Quer dizer então que eu tenho que colocar então meu nome lá, antes de Apocalipse, lá colocar Apóstolo Johnny Lima também. Colocar lá também, porque se for revelado eu também fui inspirado, da forma como eles foram inspirados também. Isso é uma ignorância muito grande. Então essa falta de conhecimento de muitos de nossos obreiros nas igrejas em gerais levam a eles falarem muitas bobagens no púlpito. E quando nós questionamos e perguntamos onde foi que você aprendeu isso, eles ficam bravos. Ficam bravos, não conseguem provar onde aprenderam, não conseguem provar pela palavra de Deus e ficam bravos. Como é que pode? Nós que estudamos para deixar a verdade de Deus extremamente clara para o povo, essas pessoas que não querem estudar começam a querer confundir a cabeça do povo. Eu faço passar vergonha. Se você pregar onde eu congrego, você falar bobagem, no final do culto eu converso com você e pergunto onde foi que você aprendeu isso, aonde foi que você viu escrito isso na Bíblia. Eu pergunto, você vai passar vergonha. Agora, se você for um obreiro aprovado e que maneja bem a palavra de verdade, eu vou dar meus parabéns no final do culto. Se todo cristão que está sentado lá como ouvinte questionasse o pregador naquilo que ele estava falando, onde foi que ele aprendeu, onde está escrito, essas pessoas iam ter mais cuidado em falar as coisas. Mas como ninguém pergunta nada, eles chegam lá, falam um monte de bobagem e acham que foi uma bênção de Deus aquele culto, aquela pregação, e sai de lá com bandeira da vitória. Mas aonde eu estiver, tenha cuidado. Meu nome, se você está aqui vendo meu vídeo, se eu pregar na sua igreja, ou se eu estiver visitando a sua igreja e lá eu só simplesmente estiver visitando, não for pregar, não for ensinar, e eu ver bobagens, eu pergunto depois. Onde foi que aprendeu? Onde é que está escrito? Simplesmente assim. Porque estamos cansados, já não basta os testemunhos de Jeová nos enchendo a paciência com as suas heresias, já não basta o espiritismo e qualquer outra coisa aí. Até dentro da igreja agora a gente vai ter que ficar batendo de frente com essas pessoas. Nós vamos bater de frente sim, porque a mentira não deve superar a verdade. E a palavra do Senhor tem que superar toda mentira. E que Deus venha nos abençoar e nos iluminar e fazer nós entendermos a nossa missão nesses últimos dias. E que Deus abençoe os amados em nome de Jesus. Amém, amados.